pouco abrindo mão daquele universo Blade Runner, que a gente apostou muito nos anos 80, as distopias, as tecnodistopias, mas pensando outras utopias tecnoestéticas, né? Como essas que a gente está vendo aqui nessa sala. Acho que essa é uma tecnoestética que tem muito a ver com essa visão tecnofágica, muito brasileira, muito contemporânea, do veja com as mãos, do deglutir, os dispositivos de captura de imagem mais contemporâneos, drones, câmeras 360 graus, os métodos de impressão digital mais sofisticados, impressão sem corte, em 20 metros seguidos, né? Como tem assim nesses papiros, e reorganizá-los em máquinas que são quase que várias pessoas ontem comentaram comigo, nossa, parece aqueles rolos sagrados, né, judaicos, a Torá, que você fica, eu falei, não tinha pensado nisso, mas de uma certa forma parece mesmo. Então essa que te obriga a parar e ler e olhar e ver, é um outro tempo do olhar, produzido com máquinas de visão ultra contemporâneas, que são destinadas pela indústria para uma outra coisa. Então, isso para mim do meu ponto de vista, é uma abordagem totalmente tecnofágica, uma abordagem ultra contemporânea e uma interface de relação crítica com o mundo de hoje, que te coloca de outra maneira dentro da cidade e de frente para a paisagem, estando dentro dela. E eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas do trabalho. Eu acho que é a maneira como ele transita entre esse pré e pós-fotográfico. E a maneira como ele se descola dessa necessidade de discutir a tecnologia. A forma como a interface dele funciona. Eu sempre repito muito em várias palestras, discussões, ensaios, que não existe interface mais perfeita do que o livro, né? Porque o livro simplesmente funciona, né? Você não pensa o equipamento livro, você pensa o livro, né? Isso é a magia do livro, a leitura. E a leitura, ela é resultado dessa interface tão bem equacionada, que ela tem uma estabilidade aí de 500 anos de história, né? Ela mudou os modos de fazer, mas nunca a interface propriamente dita, né? Ela funciona muito bem. Aqui a gente tem uma interface, do ponto de vista do design, muito bem resolvida, tanto que ela funciona como essa espuma, né? Ela te acolhe e ela se transforma sem que você precise se formatar para usá-la. Não tem aquele incômodo do celular novo, da câmera nova, do computador novo, do programa novo, que é sempre aquele aprendizado um tanto quanto sofrido, né? Que você sempre se sente diminuído em relação à máquina, porque ninguém teve muita consideração com você também, né? Ele é imposto a você. Aqui tem esse processo de um acolhimento, onde o que interessa é a sua relação de olhar para a imagem. Então, eu considero sim esse circuito um circuito totalmente do pós-digital, onde a tecnologia não é uma questão, a tecnologia ela é problematizada nos modos de fazer. A questão do artista é fazer o uso não funcionário do equipamento, né? O Fusser dizia que todas as imagens estão contidas na câmera fotográfica. É uma frase que todos os fotógrafos odeiam escutar, né? E que, tanto que eles nunca escutam a frase que continua esse raciocínio, né? E que o que diferencia o artista do usuário comum é que o artista é capaz de quebrar a lógica da caixa preta e fazer um uso não previsível das regras
contidas no equipamento, sabendo ou não acessar o código da caixa preta. Eu não acho que todo artista tem que saber programar, não acho que todos têm que ser programadores, acho que o mundo será um tédio quando todos forem artistas, todos forem jornalistas, todos forem fotógrafos e todos forem artistas. A variabilidade humana é o que garante alguma coisa de interessante ainda na nossa espécie, né? Se todos forem iguais, fica muito mais chato do que já é. Mas, então, o artista não necessariamente tem que entender como que a máquina funciona, mas não entendendo mesmo, ele pode ter um uso não previsível desse equipamento, quebrar as suas regras internas e ter um uso não funcionário. Eu acho que o uso que foi feito dos drones, das câmeras 360, das impressões, na lógica dessa configuração, das panorâmicas aqui, ele vai na contramão do uso funcionário para qual essas retóricas foram programadas, né?